Olá, alunos da sétima série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu irei tratar a sequência de atividades 1 da sétima série do ensino fundamental. Então vamos lá? Aula 1. Hoje é dia D. Ler cartaz. 1. Leia silenciosamente esse cartaz, analisando as informações que ele nos traz, observando também as imagens, as cores e o que elas representam. Agora circule as formas verbais que você identificou no texto verbal do cartaz. Cartaz 1. Daí obviamente, esse cartaz. Movimento Vacina Brasil Dia D contra a gripe. É neste sábado, 4 de maio. Pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mães de porpartos até 45 dias, pessoas com necessidades especiais, doentes crônicos, professores, profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamentos. Não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Leia o cartaz a seguir, observando como as informações estão organizadas. Recomendamos realizar uma leitura, seguindo as orientações da atividade 1. Carta 2. Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animal gratuitamente. Agora, estudante, vamos pensar um pouco sobre a leitura que você fez. Para isso, propomos que leia a questão abaixo e responda. De acordo com a frase, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. A expressão grifada pode ter dois sentidos. Leia as alternativas a seguir e analise as duas alternativas que são possíveis. Fica tão furioso e até parece que vai morrer. 2. Morrer de infecção viral comum que pode ser fatal. 3. Morrer de doença infecciosa viral aguda, grave, que pode infectar animais mamíferos. 4. Morrer porque tem sentimentos de alergia e felicidade. Então aí, pessoal, é a resposta que está com X, que é 1 e a 3. Agora, estudante, leia novamente os cartazes 1 e 2 e escreva as formas verbais que você identificou. Depois, descreva a sua compreensão acerca dos efeitos das imagens para a comunicação das mensagens. Língua portuguesa. Carta, dia D, forma verbal, imagem, cachorro, forma verbal, imagem. Então, pessoal, o dia D, a forma verbais que vocês vão colocar embaixo é colocar, arma, desculpa pela minha pronunciação, colocar, amar, vacine, procure, leve. E nas imagens à frente você irá colocar. É provável então que aí seja o Zé Gotinha. E nas formas verbais de cachorros, deixe, morrer, pode, vacinar. Então, pessoal, na imagem você pode ter uma relação com aquele ditado popular que diz: o cão é o melhor amigo do homem. Aula 2 e 3. Vacinar é doar e se recomeçar. Agora leia o cartaz a seguir e localize as formas verbais que estejam determinando as ações do público. Copie-as nas linhas abaixo. Vacine-se contra a gripe. Então, pessoal, a resposta aqui da A é vacine-se e a da B é disque. 2. Leia os cartazes 3 e 4 e em seguida responda as questões. Cartaz 3. Doe leite materno, alimente a vida. Campanha Nacional de Doação de Leite Materno 2019. Carta 4. Doe leite materno e ajude a mudar o futuro de muitas crianças. Observe a imagem do cartaz 3, que no caso seria essa. E descreva o que você vê. Em seguida, leia a frase: doe leite materno, alimente a vida. E descreva as percepções ou sensações suscitadas em você durante essa leitura. Então, pessoal, aí a resposta é bom a gente observar a relação que se faz sobre a importância do leite materno para a vida dos recém-nascidos, principalmente os mais frágeis. Nesse caso, a imagem surge um bebê prematuro. B. E agora?
Observe o cartaz 4, descreve-o. Após a sua descrição, estabeleça uma relação lógica entre a importância do leite para o bebê e a figura do adulto. Então, pessoal, aí a importância do leite para o bebê, que no caso seria a resposta, é a relação da importância da amamentação para o desenvolvimento saudável. A imagem do homem feito, já adulto, comprova a importância do ato de doação de leite. C. Os dois cartazes comunicam o quê? Então, comunicam que é importante doar leite para os bebês, que não pode, por diversos motivos, mamar em suas mães. D. As palavras estão escritas em tamanhos diferentes. Por que você acha que isso acontece? Então aí, pessoal, a resposta é para chamar a atenção do que é mais importante, comunicar a importância de se doar leite materno. E, nos dois cartazes, há outras informações que não são palavras e nem foto. Que informações são essas? Você consegue identificar para que serve? Então aí, pessoal, a resposta que informação são essa é telefones, UTEM, símbolo do Ministério da Saúde, do SUS, Sistema Único de Saúde, do Governo do Brasil. Então, serve para identificar onde procurar informações sobre o assunto. Se necessário, é para identificar quem produziu o cartaz. F. Identifique nos cartazes se as formas verbais estão expressando o pedido de pedido ou uma ordem. Depois explique por que essas formas verbais são comuns em cartazes de campanha de conscientização. Dê exemplo. Então, pessoal, aí a resposta é: doe, alimente, saiba, procure, ajude, disque, faça. Essas formas verbais, indicando ordem ou pedido, são comuns nos cartazes de campanha, em geral, uma vez que fazem apelos, pedidos com a intenção de persuadir o público-alvo a fazer o que está sendo pedido. Essa forma verbal, indicando ordem ou pedido, são comuns no cartaz de campanha, em geral, uma vez que fazem apelo, pedido com a intenção de persuadir o público-alvo a fazer o que está sendo pedido. Aula 4 e 5. Gramática nossa de cada dia. 1. Em pequenos grupos, se for possível, seguindo o protocolo de saúde, você fará uma pesquisa sobre uma das 10 classes das palavras da língua portuguesa. Depois você deverá apresentar o que descobriu para o resto da turma. Para conduzir sua pesquisa, siga o roteiro abaixo. Pesquisa. 1. Pergunte ao professor qual é a classe das palavras sobre a qual você deverá pesquisar. 2. Utilize dicionários, gramáticas, físicas ou online para pesquisar. 3. Procure informações relevantes sobre as classes das palavras, definições e contextos de uso, além de como as palavras podem mudar de categoria gramatical dependendo do contexto de uso. Dê exemplo. Crie frase 4. Crie frase como exemplo de uso dessa classe de palavras. Cartaz. Para auxiliar na apresentação, crie um cartaz com as informações mais importantes que você descobriu. 2. Escreva as definições sobre as classes gramaticais com suas próprias palavras para que você seja capaz de explicar oralmente o que pesquisou. 3. Utilize recursos visuais em seu cartaz, como cores chamativas, diferentes tipos de letras, símbolos, setas e etc. Apresentação. Agora é sua vez de dar uma aula. Faça uma exposição oral aos colegas sobre o que foi pesquisado. Use o cartaz como apoio. Fale de forma clara, faça perguntas aos colegas para garantir que todos compreenderam o que você apresentou. Então, pessoal, aí no seu livro do Aprender Sempre vai estar um quadro com os 10 conceitos das 10 classes das palavras da língua portuguesa, que é os artigos, os numerais, os pronomes, as conjunções, os substantivos, os adjetivos, os advérbios, os verbos, preposição e interjeição. Então, pessoal, daí é só você perguntar ao seu professor qual é a classe de palavras sobre a qual você deverá pesquisar, tudo bem? Aula 6. Ler e compreender. 1. Ouça atentamente a leitura da notícia a seguir que será feita pelo seu professor.
Atualidade, 11/7/2018. A amamentação nutre o bebê e promove o contato natural com a mãe. O leite materno é um alimento completo com nutrientes e vitaminas necessários ao desenvolvimento do bebê, por Vitor Neves. Quanto maior o tempo que o bebê se alimentar do leite materno, melhor para a sua saúde, pois o leite traz muitos benefícios para ele. A amamentação traz benefício para a mãe, segundo recomendações do Ministério da Saúde. A amamentação deve ser feita pelo menos até aos 2 anos de idade ou mais. Além disso, o leite contribui para o desenvolvimento mental da criança e pode proteger contra diarreias, alergias, infecções respiratórias e ainda diminuir risco de hipertensão e colesterol alto. Já para a mãe, a amamentação auxilia na redução do peso após o parto, na recuperação do tamanho normal do útero e na diminuição dos riscos de desenvolvimento de anemia. O leite materno pode ser dado para a criança na hora e na quantidade que ela quiser, ou seja, a mãe deve deixar o bebê mamar até que ele fique satisfeito. O uso de mamadeira não é recomendado pelo Ministério da Saúde. A mamadeira pode ser fonte de contaminações e atrapalha a amamentação no peito da mãe. Contudo, em alguns casos, a mamadeira é recomendada dependendo de orientações médicas. 2. Leia a notícia e, durante sua leitura individual e silenciosa, marque no texto, no segundo e terceiro parágrafo, as palavras conforme as cores indicadas na legenda abaixo. Em amarelo, segundo parágrafo, 7 palavras que nomeiam as coisas. Terceiro parágrafo, 7 palavras que indicam ação, estado ou sentimento. Então, pessoal, em amarelo a resposta você pode colocar leite, criança, diarreias, alergia, hipertensão, colesterol e mãe. E em azul, que é no terceiro parágrafo, que as 7 palavras que indicam ação, estado ou sentimento são ser, quiser, deixar, mamar, fique e atrapalha. Agora releia os parágrafos transcritos abaixo. Perceba que há colunas, ou seja, faltam algumas palavras. Vamos tentar completá-lo, percebendo que as palavras que faltam darão sentido às comunicações e para que esse sentido seja compreendido, o contexto da comunicação tem que ser considerado. Nesse caso, trata-se de uma notícia sobre os benefícios do aleitamento materno. Ou seja, não é qualquer palavra que não pode utilizar. Vamos lá? Então, pessoal, nesse bloco em que tá meio que para você colocar a resposta, eu já vou lendo com a resposta. Além disso, o leite contribui para o desenvolvimento mental da criança e pode proteger contra hipertensão, colesterol, infecção respiratória e ainda diminuir risco de hipertensão e colesterol alto. Já para a mãe, a amamentação auxilia na redução do peso após o parto, na recuperação do tamanho normal do útero e na diminuição dos riscos de desenvolvimento de anemia. O leite materno pode ser dado para a criança na hora e na quantidade que ela quiser. Ou seja, a mãe deve deixar o bebê mamar até que ele fique satisfeito. O uso de mamadeira não fica O uso da mamadeira, então, ele não é recomendado pelo Ministério da Saúde. A mamadeira pode ser fonte de contaminação e atrapalhar a amamentação no peito da mãe. Contudo, em alguns casos, a mamadeira é recomendada, dependendo de orientações médicas. 3. Agora releia o texto, observando as marcações que você fez e transcreva as palavras preenchendo o quadro de acordo com o conceito descrito na tabela. Conceito. Segundo parágrafo, palavras que aparecem no texto indicam ação, estado ou sentimento. Palavras. Terceiro parágrafo, palavra, substantivo comum. Então, vocês irão transcrever aí nas palavras. Nas palavras que você escolheu, no segundo parágrafo, existe alguma parecida com as formas verbais que dão ordem, que é o modo imperativo. Analisando os cartazes das atividades anteriores, e se houver o verbo no texto, tem o mesmo sentido, de dar ordem, como no cartaz? Então, aí a resposta é sim. Então, a forma verbal é fique.
E se houver verbo no texto, tem o mesmo sentido? Não. No texto jornalístico, o sentido é diferente, não expressa uma ordem. Aula 7 e 8. Planejar é preciso. Escrever, revisar, cartaz. Você está quase chegando ao fim dessa sequência de atividade. Nela, você teve contato com a leitura e realizou análise em cartazes de campanha de saúde pública, em 2 temas distintos, vacinação e amamentação. No decorrer da atividade, verificou as linguagens textuais usuais neste gênero. Diante disso, na aula 7 e 8, a sugestão é que você planeje e produza um cartaz para divulgar uma campanha inventada por você. O seu professor lhe explicará como isso pode ser feito e com certeza ele quererá escutá-lo e junto você pode ter boas ideias para finalizar esse trabalho. Então, participe de suas sugestões. Então, nessa atividade, o seu professor vai explicar para você como que você deve fazer o cartaz. 2. Leia o roteiro abaixo e siga as orientações de seu professor para fazer o esboço do seu cartaz. Roteiro para a produção do cartaz. Produção do cartaz. Qual tema eu quero no meu cartaz? Essa mensagem será para instruir, persuadir ou informar, convencer, conscientizar ou sensibilizar. Qual é o meu público leitor? Em qual lugar eu exporei o meu cartaz? Em qual mídia produzir meu texto, impressa ou online? Usarei a linguagem verbal? Usarei imagem? Ação. Rever os estudos realizados na sequência de atividades e escolha algum tema. Os verbos estão no modo imperativos? Definir o público leitor, de acordo com o tema escolhido. Para definir o local, é preciso definir os entes anteriores. Pensar na seleção das palavras no uso dos verbos de acordo com as escolhas do tipo da mensagem que o cartaz passará. Pensar na seleção das imagens no uso dos verbos de acordo com a escolha do tipo de mensagem que o cartaz passará. A distribuição dos textos no cartaz está adequada? As imagens escolhidas estão com boas estéticas? Elas comunicam as ideias do cartaz? Haverá presença de outros símbolos no cartaz? Ortografia e pontuação. Pensar na posição do texto, nos tamanhos das letras, na disposição das informações. Para a utilização das imagens, é preciso que elas sejam belas e comunicativas e devem complementar as informações escritas. Quais informações complementares serão necessárias? Datas, telefones úteis, indicação de redes sociais, etc. Para finalizar essa sequência da atividade, receba o seu esboço do cartaz utilizando o recurso da tabela. Verificação da produção. Somente quando a coluna estiver toda preenchida e que o esboço poderá ser passado a limpo para a produção final, o seu professor orientará todo esse processo de planificação, produção, revisão e publicação do cartaz. Por isso, fique atento às suas explicações e considerações. Bom, o aviso já está prévio, você pedirá a informação para o seu professor e ele lhe responderá. Então, aí é a verificação da produção. Produção do cartaz. Qual tema eu quero no meu cartaz? Essa mensagem será para instruir, persuadir ou informar, convencer, conscientizar ou sensibilizar. Qual é o público leitor? Em qual local eu explorei o meu cartaz? Em qual mídia produzirei meu texto impresso online? Usarei linguagem verbal? Usarei imagem? A distribuição dos textos no cartaz está adequada? A imagem escolhida está com boa estética? Elas comunicam as ideias do cartaz? Haverá presença de outros símbolos no cartaz? Ortografia e pontuação? Pessoal do 7º ano, esse foi o primeiro vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e logo em seguida eu colocarei a sequência 2. Espero que vocês tenham gostado muito do canal e tchau, tchau e até os próximos vídeos.